Olá, meu nome é Marcos Brito, esse é o canal Parlatório do Fim e Eventos Finais. Hoje para o estudo de mais uma paraxá, mais uma porção da Torá. Torá que vai de Gênesis a Deuteronômio, que são os 5 primeiros livros da Bíblia e são os livros que são de autoria de Moisés que escreveu. E hoje são 10 de dezembro de 2022, 16 de Kislev, de 5.783. A porção de hoje é Vaishlach. Vaishlach, que quer dizer e enviou. Ela está escrita em Gênesis capítulo 32, verso 4, até o capítulo 36, verso 43. Esse é o seu momento semanal da Torá e vamos estudar mais essa porção. Vamos lá. Voltamos. O estudo de hoje nós dividimos em alguns tópicos, alguns pontos que nós iremos tocar, que são os seguintes: o envio de mensageiros, o val de Jaboque e a luta com o anjo, o encontro de Esaú e Jacó, Jacó levanta um altar em Siquém, Diná e os siquemitas, a traição de Simeão e Levi, Deus manda Jacó levantar um altar em Betel, a morte de Raquel e os descendentes de Esaú. Esses são os tópicos que iremos abordar e vamos fazê-lo a partir de agora. Vamos lá. Voltamos. A paraxá ela começa com Jacó precisando voltar à sua terra, a terra de seus pais, onde Isaac estava. Após os 21 anos que ele passou no convívio com Labão, casou-se 2 vezes, a primeira com Leia, que é a sua legítima esposa. Inclusive ele foi enterrado junto com Leia, né? Onde Abraão tinha sido enterrado com Sara, Isaac seria enterrado com Rebeca e Jacó ele é enterrado com Leia e não com Raquel. Apesar de Raquel ser a paixão da sua vida, Leia foi sua primeira esposa. E essa aliança Deus preservou, fazendo com que eles dois ficassem unidos. O reconhecimento de Deus foi em cima do primeiro casamento dele. E Jacó, quando sai da terra de Labão, ele sai bastante rico, porque os 7 primeiros anos ele deu de trabalho a Labão para se casar com Raquel, onde Labão enganou ele, colocou Leia, que era a filha mais velha, ele casou-se com Leia. E depois, então, trabalhou mais 7 anos, fazendo 14, para ter Raquel. E, por fim, trabalhou mais 7 anos para ter as posses que ele teve. E suas posses ficaram grandes, maiores até do que a de Labão, onde Labão ficou com raiva. E, nesse momento, era o momento de ele partir. Deus manda que ele volte para Israel, volte à casa de seu pai, onde estava Isaac, deixando a terra de Labão e deixando tudo lá, saindo com suas posses e seus 12 filhos. Só que nesse retorno ele sabia que iria encontrar com Esaú, o irmão mais velho dele, que ele enganou por 2 vezes, uma trocando a primogenitura por um prato de lentilha e a outra quando ele roubou a bênção de Isaac, que seria dado a Esaú, colocando pelo de carneiro sobre seus ombros, sobre seus braços e vestindo a roupa de Esaú com cheiro de campo, para que Isaac achasse que ele estaria falando com Esaú e não com Jacó. E esse confronto estava programado para existir, onde eles dois iriam encontrar, ou seja, Jacó teria que voltar à sua terra para resolver uma questão do passado. Trazendo para o nosso contexto, muitas vezes iremos precisar retornar a alguma questão nossa do passado para então, em confronto com nós mesmos, possamos resolvê-la. Isso é feito para que nós possamos ter a terra prometida. Se Jacó não fizesse isso, se Jacó não fosse ao encontro de Esaú para resolver a questão do passado, ele não iria entrar na terra. Então ele sabia que poderia perder também esse benefício. E aí não valia a pena ele ter a primogenitura e nem sequer a bênção de Jacó. a bênção de Isaac. E a bênção de Isaac foi a transferência da bênção de Abraão, que Abraão recebeu
de ter a partir dele uma grande nação, numerosa nação, que foi para Isaac, de Abraão para Isaac, de Isaac para Jacó. E isso precisaria ser resolvido para que essa bênção viesse a acontecer de fato. E nesse momento, no primeiro momento da Paraxá, ele narra esse retorno para a terra de Isaac, para Israel, e nesse momento ele sabe que iria ser confrontado com Esaú, até porque Esaú, sabendo disso, porque Jacó mandou mensageiros, Esaú vem com 400 homens armados atrás de Jacó, ou seja, Esaú vinha sim com o desejo de vingança em seu coração, e só Deus poderia fazer a paz entre eles, para que eles pudessem habitar em segurança na terra que Deus havia separado. E isso nós também trazemos para os nossos dias, né? A paz sobre Israel, porque nesse momento Jacó mais tarde vai lutar com um anjo e o seu nome de Jacó é mudado para Israel, e daí que vem a nação de Israel. E nesse momento, nos momentos atuais que nós vivemos na história da humanidade, temos que entender que a paz de Israel com os seus irmãos, ou seja, com Esaú espiritual, só vai acontecer, e com Ismael espiritual só vai acontecer através de uma intervenção divina. Qualquer paz que venha acontecer nesse momento sem intervenção divina é uma falsa paz, e aí nós já sabemos que o que vai acontecer com a vinda do anticristo, onde ele fará uma paz por 7 anos, mas nós sabemos que é uma falsa paz. Não é, porque a paz realmente duradoura vai acontecer somente com a intervenção divina entre os dois irmãos. Vamos ao próximo bloco. Voltamos. Chegando no Val de Jaboque, Jacó então faz com que toda a sua família passe pelo vale, passe pelo riacho, passe pelo rio, atravessando o rio, chegando ao outro lado. E então ele manda que seus servos tomem de suas posses de ovelhas, de camelos, de carneiros, de cabras, camelos até de leite, e envie uma grande quantidade, um farto presente para Esaú, e que eles sigam na frente, para quando encontrar com Esaú, eles a Esaú perguntar de quem são aqueles rebanhos, toda aquela posse. Ele disse que esse rebanho, aquela posse é de Jacó, que Jacó estava dando a seu irmão como presente, por entender que ele é o primeiro, que ele é aquele que deveria realmente receber esse presente, fosse presenteado e com grande porte. E Jacó fez uma coisa interessante: ele não juntou todos os animais e enviou. Ele separou os animais por grupo, de maneira que você, ao olhar, ia ver uma fila muito grande de animais, seguindo um após o outro, cada um com seus grupos, camelos, cabras, carneiros, e todos os animais passando na frente de Esaú, sabendo que era um presente de Jacó. E Jacó, com isso, conseguiu apaziguar um pouco a raiva e a ira de Esaú, que vinha contra ele, com 400 homens de guerra. E esse presente amenizou um pouco a ira de Esaú. Só que Jacó, pensando na possibilidade de ainda assim Esaú vir contra ele, ele separa o seu povo em 2 grupos. As 2 mulheres com as suas servas, elas vão em uma fila, e outra mulher com sua serva vai em um outro grupo, para que, havendo um confronto, uma das 2 grupos ou parte da família pudesse se salvar. E Jacó fica então lá no Val de Jaboque, à beira do rio, aguardando. Nesse instante, que já está escurecendo, aparece um anjo, o que nós chamamos na teologia de teofania, que é o aparecimento físico de um ser espiritual. Aparece um anjo e começa a lutar com Jacó para impedir Jacó de seguir. E Jacó passa a noite inteira lutando contra esse anjo. E já perto do amanhecer, o anjo fala com Jacó: me deixe ir, porque já está amanhecendo. Jacó disse: eu não vou te deixar
enquanto você não me abençoar. E o anjo então fere a junta de Jacó, no nervo da perna, e Jacó começa então a mancar. O anjo toma Jacó e pergunta: como é seu nome? E Jacó diz: meu nome é Jacó. E ele diz: não vai se chamar mais Jacó, se chamará a partir de agora Israel. Nesse momento nasce a nação de Israel, de maneira que todos os filhos de Jacó são descendentes de Israel, gerando assim as 12 tribos, 12 filhos, 12 tribos, gerando a nação de Israel que nós temos até o dia de hoje. Jacó, por outro lado, pergunta ao anjo qual é o seu nome. E o anjo, ao invés de responder de forma clara, ele responde como se fosse uma parábola e diz: por que quer saber meu nome? Nesse momento, os sábios do judaísmo, eles dizem que o nome do anjo era inquiridor. E esse momento que ele fala: por que quer saber meu nome? Era o nome do anjo, ou seja, o anjo ele era inquiridor. E o anjo ele atravessava na frente de pessoas que Deus enviasse para inquirir o motivo pelo qual a pessoa estava indo por um lado ou para o outro. Ele era inquiridor. Por isso que quando Jacó pergunta qual é o seu nome, e ele diz: por que você quer saber meu nome? Toda a resposta do anjo é baseada em uma pergunta. Isso nós vemos inclusive com os filósofos. Nós temos inclusive Aristóteles, que a maioria das perguntas que eram feitas a ele, ele respondia com pergunta. E o próprio Jesus, que muitas vezes respondia às perguntas dos fariseus e dos escribas com outra pergunta. Então tem um lastro, tem um embasamento nesse episódio, por saber sim que a pergunta pode revelar a pessoa, ou seja, uma pergunta pode revelar uma pessoa, de maneira que através de uma pergunta, dependendo do que a pessoa vem perguntar para nós, nós podemos saber se ela é ambiciosa, se no coração dela há amor, se existe um interesse maior, um interesse escuso. Então, através da pergunta, de uma pergunta que venhamos a nos fazer, nós podemos identificar a natureza daquela pessoa. Se eu converso com a pessoa e a pessoa, logo no início da conversa, a pessoa me pergunta se eu tenho carro, se eu tenho casa, quanto é que eu ganho. Então, essa pergunta revela a natureza da pessoa. E foi isso que aconteceu com Jacó, quando ele pergunta ao anjo quem ele era, como era o nome dele, e ele responde: por que quer saber meu nome? Por quê? Porque o nome do anjo era inquiridor. Por isso que ele lutou à noite, porque é na noite que vem essas inquisições, é na noite que vem essas visitações de anjo nos inquirindo, até em nossos sonhos, perguntando sobre o nosso propósito de vida. E esse é a base, ou seja, essa é a essência desse texto. Ou seja, o que o anjo fez foi parar Jacó para saber qual era o propósito dele. O propósito dele é se tornar em Israel. Por esse motivo, o anjo tocou sua juntura, e em tocar sua juntura, ele sai daquele local mancando. O que é que a gente entende sobre isso? Que todo aquele que tem um encontro genuíno com Deus tem um andar diferente. Todo aquele que tem um encontro genuíno com Deus tem um andar diferente. Muda a vida, muda o comportamento, muda as percepções de vida, muda o andar, muda tudo. Quem tem um andar com Deus, quem tem um encontro com Deus, tem um andar diferente. Vamos ao próximo bloco. Ao atravessar e ter o encontro com Esaú, Jacó então resolve suas questões com Esaú, a ponto de Esaú desejar levar Jacó escoltado até a terra de Israel. Jacó então, por sua vez, disse que não seria preciso, que ele seguiria seu caminho, e ali os dois irmãos dividem seu curso. Dali a gente vê a criação de Israel e a composição através de Esaú dos árabes. Nesse momento, ali, naquele local, é que Israel e árabes, ou seja, Jacó, que no caso agora é Israel, e Esaú, que de onde vem os árabes, eles se separam, eles seguem caminhos diferentes e fazem o juramento
em um altar a respeito disso, que eles não mais iriam andar junto por serem pessoas diferentes. E isso existe até o dia de hoje, onde os árabes não andam junto com Israel. Israel, por sua vez, não consegue fazer as pazes com Esaú, ou seja, com os árabes. A mesma coisa acontecendo com a Palestina, onde Israel e a Palestina, que são os dois irmãos lá atrás, Isaac e Jacó, que agora é Israel, e Esaú, se separam, definindo então a separação, e essa separação existe até o de hoje. Seguindo o seu caminho, nós vemos então que Jacó chega na terra de Israel, precisamente em Betel, onde ele ouviu e viu a escada subindo e descendo os anjos, onde ele entendeu que os anjos estão fazendo intervenção o tempo todo em nossas vidas. Nós aqui não percebemos que há uma escada onde os anjos vêm trazendo mensagens, onde os anjos vêm trazendo o direcionamento de Deus para nossas vidas. E ali Jacó, que encontrou com Deus na primeira vez, indo para Arã, onde ele foi para viver com Labão, ele retorna ali, porque Deus faz ele retornar àquele lugar. Outra coisa que nós podemos tirar daqui é lembrando de Moisés. Moisés teve o primeiro encontro dele no Monte Sinai e passa 40 anos lá no Egito para libertar o povo do Egito. E assim que sai do Egito, o que é que Deus faz? Volte ao Monte Sinai, onde nós nos encontramos pela primeira vez. E aqui a mesma coisa. Na época, Jacó encontra ali com Deus, onde vê a escada com os anjos subindo e descendo, vai para Arã, passa 21 anos, 3 ciclos de 7 anos, nós já vimos isso na paraxá anterior, e retorna no mesmo lugar onde ele teve um encontro com Deus na escada. O que nós podemos tirar disso é que Deus sempre vai nos chamar ao primeiro amor. Deus sempre vai nos chamar ao primeiro encontro fresco que nós tivemos para recarregar as nossas baterias, para vivificar toda a nossa fé e entender que a nossa ida para um local e voltar para ali onde nós estamos é uma direção de Deus, e precisamos nos apresentar a Deus todos os dias, a todo instante. A cada ida nossa, saída de manhã para o trabalho e retornar à noite, temos que nos apresentar a Deus. Se nós vamos viajar, nós temos que nos apresentar a Deus, e quando voltar, nos apresentar a Deus, assim como Abraão fez, assim como Jacó fez, assim como Moisés fez. Sempre retornar ao local, ao Monte Sinai ou ao Monte Betel, onde Jacó e agora Israel, um homem transformado no seu caminhar, na sua vida, teve o primeiro encontro com Deus. Vamos ao próximo bloco. Voltamos. Chegando em Siquém, Jacó, agora Israel, estabelece acampamento e próximo da cidade, ou próximo do povoado, da tribo de Siquém. E os siquemitas, eles então invadem e vão raptar Diná, a filha de Israel, a filha de Jacó, e os seus irmãos ficam indignados e vão até lá e buscam Diná de volta, porque Diná não somente foi raptada, mas também foi abusada sexualmente. Os irmãos de Diná, então os filhos de Jacó, os filhos de Israel, eles então movem a mente e o pensamento dos siquemitas, que se quisesse casar com as mulheres ou com as filhas de Israel, ou com alguém da tribo de Israel, teria que fazer a sua circuncisão. E os siquemitas então fazem a circuncisão, mas eles sabiam que isso não iria adiantar, porque mesmo fazendo a circuncisão não seria da mesma tribo. E os siquemitas então fazem a circuncisão, só que Levi e Simeão, eles dois sozinhos, em uma entrada na tribo dos siquemitas, eles dizimam todos os siquemitas em função deles terem deflorado a sua irmã. Ao saber disso, Jacó fica muito irritado, porque não deveria ser dessa forma, e foi tomado inclusive como uma traição, como se Simeão e Levi traíssem
o que eles tinham dito aos siquemitas, que juraram e fizeram a circuncisão. Nesse momento há uma ira muito grande e um desconforto muito grande entre Israel e os siquemitas. Vamos ao próximo ponto. Voltamos. Após esse evento, nós vemos Jacó retornar a Betel, onde ele teve o encontro com Deus na escada, e chegando lá em Betel, ele estabelece um altar a Deus, e Deus naquele momento está o altar estabelecido, abençoa Jacó grandemente e toda a sua jornada, e sedimenta o nome dele como sendo Israel. E a partir daquele momento, o nome de Jacó passa a ser efetivamente Israel. E ali, naquele altar, é reconhecido por Deus o início da nação de Israel. Em seguida, a gente vê também a morte de Raquel, e Raquel morreu após dar à luz a um filho. E esse filho foi o Benjamim, seu último filho, que é o segundo filho de Raquel. E ali foi enterrada. Ela foi enterrada em Betleém, onde está a sua sepultura até os dias de hoje. Seguindo então, Jacó, no caso agora como Israel, estabelece sua morada ali em Betel, e começa então uma longa lista dos descendentes de Esaú. Ou seja, ali vem também o nascimento da nação árabe e da nação palestina, né, com a lista de descendentes de Esaú. E a lista de descendentes de Israel é a partir dos seus 12 filhos, que são as 12 tribos de Israel que existem até o dia de hoje. A mais falada é a tribo de Judá, que são os judeus, mas todas as outras 11 tribos, que são 12 ao todo, estão espalhadas pelo mundo e já começaram o seu retorno em 1948, quando Israel se estabeleceu como Estado, como nação perante a ONU. Esse reconhecimento fez com que as demais tribos de Israel, que foram separadas, que fugiram da sua terra natal no ano 70, quando houve a destruição de Israel pelo general Tito romano, e eles então começam a retornar, de maneira que hoje todas as tribos de Israel estão lá, apesar da mais conhecida ser Judá. Essa foi a paraxá de hoje. Espero que vocês tenham entendido, espero que Deus possa abençoá-los e tirando daí ensinamentos, lições e condutas para a nossa vida, sabendo apenas que Deus, Ele é o Senhor de todas as coisas e Ele sempre nos faz voltar ao início para um encontro fresco com Ele. Deus sempre nos faz voltar ao local onde nós encontramos Ele pela primeira vez, para termos mais esse encontro fresco e ter nossa fé renovada e nosso corpo e nossa vida enquanto nação individual que somos, possamos então produzir efeitos de bênção e de paz nessa terra. Deus abençoe, Shalom, Shavuot, até a próxima paraxá, querendo Deus. Até o próximo sábado. Deus abençoe.